Boa noite, pessoal. A noiva. Quem quiser estar privado, até porque já trouxeram preparado. Ó. Quem quiser ver minha dignidade escoar pelo ralo, pode estar presente lá, que vai ser bem divertido. Bom, é o seguinte, nós vamos hoje falar do capítulo 4, né? Dando continuidade ao livro dos Espíritos. E essa semana, conversando com uma amiga, ela veio com esse questionamento aqui para mim. Por que a doutrina procura sempre repetir os ensinamentos de Jesus? Porque vocês têm acompanhado aqui semana a semana, né? E a gente tem visto, basta reparar, que muitas vezes os próprios ensinamentos se repetem. Às vezes as perguntas são diferentes, mas a essência da coisa é a mesma. E tudo é muito repetido sempre, né? Então eu trouxe, para tentar fazer uma analogia, um videozinho que está circulando na internet aí, que todo mundo deve ter visto, pelo menos quem tem internet, que é aquele videozinho do cachorro, que é um chinês que tem um cachorro, né? E ele pega e coloca lá, ele sempre leva o cachorro numa caixa no carro, uma caixa grande, o cachorro vai deitar e ele de sacanagem começa a diminuir a caixa do cachorro. Então, dá uma olhadinha aí, pessoal. Se alguém souber japonês aí, vai traduzir. Já não é a caixa dele, né? Já é uma menor. Vamos dar o cachorro. Ele na caixa original, né? Que ele pode deitar. Mas a reflexão assim, aqui é a seguinte, né, pessoal? O cachorro podia, quando trocaram a caixa dele, ele ter pulado para o banco da frente ou para esse banco maior aí com essa almofada, não podia? Ele podia ter saído do carro, mas o que ele fez? Ele continuou todas as vezes no mesmo lugar. E por que isso? Porque o cachorro, assim como a gente, é muito resistente à mudança, né? A gente tem muita resistência de mudar os hábitos. Então, por que a doutrina se repete tanto? Que é para a gente, de tanto ouvir, de tanto estudar, conseguir mudar os hábitos e conseguir melhorar. É aquela história de água mole em pedra dura, não é isso? Então, é mais ou menos essa a ideia. Quando eu vi esse vídeo, eu imaginei logo isso. Mas aí, vamos falar do que se trata esse capítulo especificamente, né? Ele vai falar bastante de reencarnação. Então, tem essa imagem aqui. Essa é uma imagem muito significativa dos indianos que usam muito, né? Que representa muito bem a história da reencarnação. Aqui na esquerda começa a vida, o sujeito tem uma vida inteira até a morte, ele desencarna, vai para o plano espiritual, reencarna, morre de novo, se separa, volta para o plano espiritual e assim sucessivamente. Né? Então, a gente sabe que os países, a Índia, os países da Ásia, eles acreditam muito mais facilmente nesse tipo de coisa, né? Então eles têm essa cultura já bem mais antiga. Para nós ocidentais é que isso é mais novo, né? Então, vamos ver o que diz aqui o livro dos Espíritos, pessoal.
Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências corporais. Todos nós temos muitas existências corporais. A gente sabe que a gente reencarna aqui milhares de vezes para poder ir se depurando aos pouquinhos, né? E assim, qual que é a regra, né, pessoal? A pessoa morre, ela volta para o plano espiritual, reencarna. Quando ela reencarna, ela lembra da vida passada? Não. Não. Essa é a regra, não é? Mas existem exceções para as regras, não é isso? Existe aí no mundo, quando eu andei pesquisando, perto de 3.000 casos catalogados de crianças que lembraram da última existência. Veja bem, elas não fizeram regressão. Elas espontaneamente lembraram desde bebês da sua última existência. E eu vou falar um pouco aqui de um caso desse, que é o caso mais conhecido, na verdade, que é desse menino aqui, ó, James Langer. Ele hoje está com 16 anos, né? Mas a história dele realmente é muito interessante. É o seguinte, ele é americano, filho de pais cristãos ao extremo, assim, eles frequentam a igreja e tudo mais, quer dizer, eles não acreditam em reencarnação, ou não acreditavam, né? Até então. E desde que ele nasceu, desde os primeiros brinquedos que ele ganhou, ele sempre gostou muito de avião. A história dele era avião. Se você desse 10 presentes, ele ia brincar só com o avião, né? Como está bem representado aí. Mas quando ele estava com 2 anos de idade, pessoal, ele começou a ter pesadelos recorrentes, assim. Então, como é que funcionava isso? Quando ele ia dormir, de repente ele acordava gritando, os pais iam lá ver, e ele estava se debatendo na cama e forçando as pernas como se ele quisesse abrir alguma coisa, com 2 anos, né? E falando que o avião estava pegando fogo, ele não conseguia escapar. E isso começou a se repetir até 4 vezes por semana. Então os pais estavam desesperados, porque o menino não dormia mais, acordava suado, cansado, ficava muito estressado, né? E isso se repetiu por meses. Então, 4 vezes por semana, por mês, era uma coisa muito ruim. E os pais desesperados, a mãe procurou uma terapeuta. E essa terapeuta falou o seguinte para ela: olha, pelo padrão que esse menino está apresentando, ela estudava já essa história da reencarnação. Ela falou: seria muito interessante vocês começarem a conversar com ele sobre. Toda vez que ele acordar e depois que passar um tempinho, pergunta como é que foi esse sonho, quem era esse piloto, que avião era esse, para ver o que ele fala, né? Isso deve ajudar ele. E eles assim fizeram. Eles começaram, depois dos pesadelos, passavam um tempinho, eles começavam a procurar ele e falar: olha, quem que era esse piloto que você estava falando, né? E ele tinha 2 anos, né? Ele falou: olha, piloto, claro, com aquela facilidade de falar que a criança tem. Ele falou que o piloto era ele. E eles perguntaram depois, no outro dia, o que tinha acontecido com esse piloto. Ele falou que ele morria. Aí eles perguntaram quem é que matava esse piloto. Ele falou: é o avião que caía e pegava fogo, porque os japoneses derrubavam o avião, né? Quer dizer, uma criança de 2 anos falar um negócio desse é estranho. E os pais, como eles eram céticos com relação à encarnação, eles não tocavam no assunto, né? Eles achavam isso tudo muito estranho, mas nem passava pela cabeça deles isso. Mas assim, as conversas foram se passando com o tempo, o menino começou a cada vez dar mais informações a respeito. Então um dia o pai dele falou o seguinte: filho, que avião que você estava dirigindo, pilotando, né? E o moleque falou que era um Corsair. Corsair é um tipo de avião que tinha na Segunda Guerra Mundial. E assim, eles não assistiam filme de Segunda Guerra Mundial, nem nada. O pai achou muito estranho, foi sempre anotando essas respostas, falar para a terapeuta, né? E ele cada vez mais foi aprofundando. Mas conforme ele ia fazendo essas perguntas e ia aprofundando no assunto, o menino ia diminuindo essa questão dos pesadelos. Cada vez ele foi tendo menos, até que cessou. Porém, ele não perdeu a fixação pelos aviões e continuou contando as coisas, né? Que o pai ia falando, a mãe ia falando e ele ia contando. Aí o pai falou: mas onde saiu esse piloto, né? Aí ele falou: eu saí de um porta-aviões, de um navio, a gente decolou de um navio.
Aí ele falou, e você lembra o nome desse navio? Aí o moleque falou, eu lembro, chamava Natoma, né? E o pai anotando tudo isso. Até que ele perguntou, como chamava esse piloto? Ele falou, James, que é o nome dele, né? É James. E tudo bem, foi passando isso. E cada vez mais o moleque era ficcionado por avião, cada vez brincando de avião, tudo para ele era avião. A mãe dele chegou a dar um aviãozinho de brinquedo, quando ele já tinha 3 anos aí. E embaixo do aviãozinho, assim, tinha como se fosse uma bomba, né? E o menino olhou aquilo lá, a mãe olhou e falou, nossa filho, esse avião tem uma bomba embaixo. Ele falou, não, mãe, isso aí não é uma bomba, isso aí é um tanque de combustível descartável. Quer dizer, como é que a criança pode saber, né? E foi isso, ela cada vez falando mais informação a respeito desse estudo. O pai anotando, e o pai chegou um momento que ele falou, não, preciso pesquisar sobre isso. E ele foi pesquisar a respeito e descobriu que, na verdade, esse avião e esse porta-aviões existiram realmente. Que é esse avião Corsair aí, e esse porta-aviões que é o Natoma Bay, que é o porta-aviões real mesmo da época, né? E ele começou cada vez a instigar mais essas perguntas, né? Aí ele perguntou para o menino de novo, né? Mas quem que derrubou vocês? Como é que o avião caiu? Ele falou, japoneses que atiraram na gente e eu caí e morri. Mas assim, o moleque já estava ok com essa história, estava tranquilo, não tinha mais problemas com isso. E aí o pai dele pegou um dia, junto com a mãe, e levou ele numa exposição de aviões, e tinha um Corsair desses aí. E o menino começou a fazer ele tinha com 4 anos aí, ele começou a fazer uma checagem em todo o avião, como se ele fosse um piloto mesmo. Ela balançava a hélice, sentou na cabine, ele sabia os instrumentos, umas coisas assim. E o pai cada vez mais intrigado, não aceitando a ideia da reencarnação. Até que um dia, ele perguntou, o menino estava brincando com os aviãozinhos dele, e o pai perguntou, escuta, você tinha algum amigo nessa época, quando você era piloto? Ele falou, tinha, ele chamava Jack Larsen, falou o nome. Aí o pai foi atrás, e ele descobriu que esse Jack Larsen estava vivo ainda, que ele fazia parte dessa tripulação do Natoma Bay, estava vivo ainda, estava já com seus 80 anos, e o pai foi correr atrás disso, né? Foi lá procurar esse Jack Larsen. E esse Jack Larsen contou para ele que sim, eles tinham um piloto que era muito amigo dele, que chamava... Ele não falou nada no menino a princípio, né? Mas ele falou que tinha um piloto muito amigo dele que chamava James e que tinha morrido num ataque em Iwo Jima. E que foi o único piloto que morreu nesse ataque de Iwo Jima. E descreveu como é que ele tinha caído exatamente como o menino tinha descrito, que era atacado por japoneses, o avião caía, pegava fogo, ele não conseguia sair e morria. Aí o pai ficou maluco, falou, meu Deus do céu, alguma coisa eu tenho que acreditar então que esse moleque está realmente revivendo essa vida. E continuou procurando. Aí ele achou esse James que tinha morrido, que é esse aqui. Esse aqui é o piloto que tinha morrido, né? Ali ele no avião e aqui o menino de avião também, né? Então aí finalmente o pai se convenceu que esse realmente era o mesmo James, eles estavam falando da mesma pessoa, o menino realmente estava lembrando da situação. E continuou procurando, ele começou a pesquisar sobre o piloto, né? E descobriu que esse piloto tinha uma irmã viva ainda, que era criança quando ele morreu. Ele morreu novo, né? Devia ter, sei lá, seus 20 e poucos anos. E ele foi lá falar com essa mulher, né? E ele contou a história, a mulher não acreditou, mas topou falar com o menino, né? E ele levou o menino lá. E quando o menino foi lá, ele correu, abraçou a mulher, né? Falou que ela era irmã dele, conversou com ela de coisas da época deles, né? Que eles tinham relativamente a mesma idade na época, ela era um pouquinho mais nova. E ele perguntou coisas assim, do tipo, e aquele quadro que por um acaso uma parente nossa pintou nossa, ainda está guardado no sótão, sabe essas coisas? E a mulher tinha até esquecido desse quadro, e o quadro estava realmente no sótão. Foi uma tarde tão cheia de dados que esse moleque passou para ela, que ela aceitou que ele era, na verdade, o irmão dela mesmo, né? Então, isso é um caso muito expoente, né? De um caso real de uma reencarnação lembrada, que é uma exceção à regra, mas está aí. Aqui, ó, aí o menino foi convidado por esse Jack Larsen, que era um amigo, para ir num desses encontros que tem de ex-pilotos da época e tudo mais, que eram dos
os sobreviventes ensinaram a tomar banho. E ele levou e foi. E o menino, quando chegou lá, a princípio ele não reconheceu ninguém. Mas quando ele começou a ouvir as pessoas falarem, os senhores falarem, ele saía correndo e abraçava e falava, chamava a pessoa pelo nome. Porque ele falou que ele não reconhecia a pessoa vendo, mas ele lembrava da voz. Então, porque eles estavam todos velhos, ele lembrava da voz e conversava. Então tem aqui, ó, fotos dele com a irmã, né? Ainda numa outra vida, e o piloto que era amigo dele dessa vida ainda, que está vivo ainda, eles estavam se encontrando, né? Então, essa história, pessoal, ela é muito significativa, porque ela é uma de quase 3.000, né, que já tem catalogadas. Por algum motivo Deus permitiu isso, né? Talvez até para reforçar a ideia para quem não acredita, né? E toda essa história está escrita nesse livro aqui, que é muito legal, pessoal. Recomendo a leitura, chama A Volta. E como eu ia falar de reencarnação, eu lembrei disso e acabei trazendo aqui, mas esse livro realmente é muito bom. Ele conta com detalhes todo esse processo e é muito interessante, né? Então, dando continuidade sobre a reencarnação, pessoal, olha aí. O que diz o nosso Qual a texto? finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, a gente sabe, pessoal, que a cada existência que nós temos é um passo que a gente dá a caminho da nossa evolução, não é isso? Então, cada vez que a gente reencarna, que a gente está aqui em atividade, a gente está passando por provas que são necessárias, como a gente sempre fala isso aqui, né? Que são necessárias para que a gente possa depurar o nosso espírito até chegar um momento que a gente não precise mais passar por prova nenhuma. Então, a gente vai agora falar um pouco dessas características do que é uma reencarnação, que é trazido aqui no Livro dos Espíritos, né? Por exemplo, por expiação, Deus poderia enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Ou seja, vamos pegar um cara que de repente fez muito mal aqui. Deus, por punição, poderia colocar ele no espírito num planeta inferior, para reencarnar num planeta inferior à Terra? O que vocês acham? Não vale nada, também, pessoal. Não tem problema. Então, na verdade, Deus, por expiação, não manda ninguém para trás, não. A gente nunca regride, né, pessoal? A gente sabe que a gente pode estacionar um tempão, ficar aí milênios estacionados, mas regredir nunca regride. Mas, olha lá, como diz aí, a gente pode reencarnar no mundo inferior por missão, né, para a gente poder fazer o bem lá, fazer a diferença nesse mundo inferior, mas por punição isso não acontece. Deus não é punitivo. Deus é bom e justo. Algumas outras perguntas aqui, pessoal. Na verdade, o perverso, ele vive no seu próprio inferno, porque ele não tem paz, vive numa condição mental de sofrimento em função daquilo que ele praticou. Então, cada um cria o seu inferno e o seu céu, conforme as suas atitudes. É isso aí. Porque a gente ainda tem, né, aquela ideia de um Deus punitivo. Isso não existe, viu, pessoal? Deus nunca vai ser punitivo. Tudo que acontece de ruim pra gente, no final é para o nosso bem. De alguma forma ou de outra, mesmo que a gente não aceite isso, é para o nosso bem. Sempre atendendo a evolução. Outra pergunta aqui, ó. Todos nós reencarnamos o mesmo número de vezes? Não. Muito bem, não. Por que não? Quem procura evoluir se poupa das provas, né? A gente não estaciona e caminha. Agora quem fica correndo atrás do rabo que nem um cachorro, aí vai reencarnar muito mais vezes, vai sofrer muito mais, até que ela possa se livrar dessas provas, né? E após a nossa última encarnação, pessoal, depois que a gente já reencarnou ali, sei lá quantas milhões de vezes, né? A gente se torna espírito puro. Essa é a nossa finalidade. A gente vai se tornar espírito puro. Um dia, né, mano? Tem muitas moradas na casa do Senhor. Pois Quando é. sai daqui, a gente vai para outras. Exatamente. Aliás, a Wanda, numa mediunidade, agora acabou de falar a próxima pergunta. Nossas existências corporais se passam todas na Terra? Não.
a Terra é apenas uma das mais materiais e mais distanciadas da perfeição. Quer dizer, a gente não está muito bem aqui não, né? Mas a gente está caminhando para evoluir, não é isso? Mas assim, a gente sabe que a Terra realmente é um planeta que só quem está realmente precisando passar por muitas provas é quem encarna aqui. Agora tem o seguinte, né, pessoal? A gente sabe que a Terra está num processo de transição, que a gente fala toda vez também, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? E isso vai depender da gente. Agora, assim, quando a Terra for promovida, vamos colocar dessa forma, né? Isso não é do dia para a noite, isso é um efeito de transição. Quando a Terra for um mundo de regeneração, o que vai acontecer? Os espíritos que, como nós, deveriam encarnar aqui, né, vão encarnar num planeta semelhante ao nosso, mas não vão encarnar aqui, porque aqui vão só encarnar pessoas, espíritos mais felizes, né? Então a Terra está nesse processo de transição. Cabe a nós fazer por merecer, encarnar aqui num mundo melhor, né? O Chico dizia, aliás, eu achava isso até bem controverso, saiu até um filme sobre isso agora, de uma suposta profecia que o Chico tinha dito, que em 2019 seria uma data limite, né? Tem até um filme que chama Data Limite aí, no YouTube tem, se alguém quiser ver, onde o Chico, na década de 60, ele tinha recebido de Emmanuel, veja bem, tudo isso é suposição, né? Eu particularmente não vi o Chico falar isso, mas não, ele até fala no Pinga Fogo, né? Então, acho que deixa um pouco de ser suposição, mas é o seguinte, qual era a história? O Emmanuel disse para o Chico que havia, durante o começo da Segunda Guerra Mundial, na época dos testes nucleares e tudo mais, que se a humanidade não se extinguisse por si só, né, num prazo de 50 anos a Terra começaria esse processo de transição que demora 100 anos, mais ou menos. E 2019 seria uma data limite, vamos colocar entre aspas, para saber se a Terra ia passar por esse processo ou se ia realmente extinguir e começar tudo de novo, num outro processo. Eu andei ouvindo aí umas palestras de um cara que chama Geraldo Lemos, e ele conviveu com o Chico perto de 20 anos. Na casa dele, diariamente, ele ia lá, era amigo do Chico. Então ele falou várias coisas e ele confirmou essa história. Então a partir daí eu passei realmente a dar crédito, né? E o Chico, se alguém aqui tiver curiosidade de assistir o Pinga Fogo, que foi um programa da década de 70, de entrevista com ele que demorou 4 horas mais ou menos, teve 2 programas, ele fala nesse assunto. Ele fala que depois, se o homem não se extinguisse, isso ele fala literalmente, se o homem não se extinguisse pelas suas próprias forças, a Terra ia ter uma evolução gigantesca no sentido moral e no sentido científico, onde todas as doenças iam ter cura e tudo mais, né? Então, vamos esperar, falta pouco, né, pessoal? Esse é o destino da Terra, para ser um planeta de regeneração. É onde não existe mais sofrimento físico, mas existe sofrimento moral. As doenças vão ser extintas, vão ser tratadas, e nós estamos vendo isso acontecer, né? A ciência está avançando a passos largos, mas o sofrimento vai ser só na ordem moral. E a gente sabe que o sofrimento moral às vezes dói mais do que um pouco, né? Então vai ser uma maravilha, não dá devagarinho mesmo. E não é porque a gente vai passar por um mundo de regeneração que a Terra vai ser um planeta extremamente feliz. A gente ainda está muito lá embaixo da escala, né? Segundo o que os espíritos falam, são 7 mais ou menos as escalas, a gente está no 2. Então, passar por 3 vai melhorar um pouco, mas não vai ser aquela beleza ainda, né? A gente ainda vai ter que trabalhar bastante. Mesmo do jeito que está, ninguém quer ir embora, né? Todo mundo gosta da vida que tem. Não é? Esse é o apego, né, que todo mundo tem. A gente tem que trabalhar o desapego. Então vamos lá, pessoal. Agora eu me perdi, né? Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Existe no outorga mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Então,
Há muitas moradas na casa do nosso Pai, né? O que ele está dizendo aí é o seguinte: que conforme a gente vai evoluindo, menos denso vai ficando o nosso corpo, né? Menos pesado, menos ligado à matéria a gente vai ficando. Cada vez a gente vai ficando mais livre, mais leve, né? O perispírito mesmo, cada vez vai ficando menos denso, e a gente vai naturalmente sofrendo menos as agruras aí de viver com esse corpo que a gente, que aprisiona a gente, né? Nós temos um apego muito grande à vida, que isso é um instinto natural de todas as criaturas, de todos os reinos, né? Porque a experiência do espírito na matéria, no corpo material, é de grande importância, tanto para a gente purificar espiritualmente, como também os desencarnados vêm buscar as nossas energias, as nossas vibrações, porque os fluidos que a gente emite, que saem do corpo material, eles são muito importantes no universo. Por isso que a gente se apega, ninguém quer morrer, o bichinho tem preservação de vida, todos. Porque a vida material tem uma importância muito grande para o espírito. Na verdade é uma grande engrenagem, todo mundo é uma peça atuante, né? Nada é por acaso, absolutamente nada. Mas como ele falou aí que tem muitas moradas na casa do nosso Pai, né? Eu estava no próprio capítulo do Livro dos Espíritos, fala um pouco do nosso sistema solar. Então olha que interessante isso aqui, pessoal. Temos aí nosso sistema solar. Naturalmente os planetas não estão alinhadinhos assim, né? Mas o tamanho é mais ou menos esse mesmo de comparação de um com o outro, né? Então numa escala que eles falam, veja bem, dentro do nosso sistema solar, numa escala do planeta que recebe espíritos menos evoluídos para os mais evoluídos, beleza? O que recebe menos evoluídos é Marte, não é a Terra. Marte, segundo o Livro dos Espíritos, é o planeta que recebe espíritos menos evoluídos. Aí a gente pode até questionar, né? Está lá uma sonda agora, um robozinho em Marte, filmando, mandando foto a todo tempo, e a gente não vê nada, não é isso? Não é porque os marcianos estão andando atrás, assim, e não aparece na câmera. É porque, muito certamente, né, Amanda, a dimensão que eles estão habitando é diferente da nossa, a gente não consegue enxergar. O tipo de matéria é diferente, então os nossos olhos não conseguem enxergar a materialidade dos outros planetas. Exatamente, mas assim, isso não significa que não exista vida. Não exista vida que a gente consiga detectar, mas existe vida. Quer dizer, na verdade é assim, pessoal, quem é espírita, aquele papo de que será que existe extraterrestre, essa é uma dúvida que não existe para quem é espírita, né? Porque a vida existe em todos os planetas, existem, você vê, só na nossa galáxia aí tem uns 10, no nosso sistema solar existem, sei lá eu quantos milhões de sistemas solares, né? Então, isso aqui só estamos falando do nosso. Então, olha só, quem recebe espíritos menos evoluídos aqui é Marte. Aí na sequência vem a Terra, naturalmente, né? Aí, um pouco mais evoluído, tem Vênus. Você vê que a ordem de estar perto do Sol ou longe do Sol não importa tanto, né? Um pouco mais evoluído ainda está Saturno. E o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, no sentido de receber espíritos mais elevados, Júpiter. É Júpiter. Então, isso é curioso, né? Quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente começa a pensar a respeito, né? Fala, caramba, como é que pode, né? Então, tudo isso é relativo ao nosso sistema solar. E assim, pessoal, não, por favor, pode falar. Existem as moradas, né? Eu falo que tem muitas moradas. Por exemplo, no nosso planeta nós temos presídios, hospitais, lugares de recuperação, nós temos instâncias de férias, instâncias de tratamento de águas. Dentro do nosso planeta tem uma diversificação imensa de tipo de vida de que a pessoa se submete dependendo daquilo que ela esteja precisando. Além de todos esses planetas, o nosso planeta Terra, ele tem no entorno dele vários lugares que são pequenas moradas, onde os espíritos, quando desencarnam, eles são levados para aqueles locais, dependendo, lógico, do mérito, né? Porque o livre-arbítrio faz você construir o seu futuro, e o futuro que você recebe é aquele que você criou. Então, essas instâncias, como se fossem instâncias de férias e recuperação,
hospitais do espaço, muitas outras coisas, lugares maravilhosos de repouso, de recuperação, clínicas. A gente lê nos livros, quem lê muito romance, muito livro mediúnico, e compreende isso perfeitamente, que são lugares, assim, verdadeiros paraísos que os espíritos descrevem, onde tem uma natureza fantástica, as cores das flores, tudo. São todas pequenas moradas que estão no entorno do nosso planeta, que recolhem os espíritos que desencarnam daqui, para eles se recuperarem e terem condições de novamente voltar para cá. É isso aí. E ainda, ele fala o seguinte, que o Sol, pessoal, no caso do nosso sistema solar, é onde se reúnem os espíritos superiores. Lá é que eles fazem as reuniões, lá é que eles ficam, e através das emanações dos raios do Sol, fisicamente, eles passam toda a energia necessária para a nossa renovação, para todos os planetas do sistema solar. Quer dizer, o Sol tem uma influência muito positiva sobre todos nós. E se for pensar mesmo, né, quando uma pessoa está doente ou está deprimida, você coloca ela no Sol um pouco, ela não se sente um pouco melhor. Não precisa nem ficar doente. Hoje amanheceu cinzento, olha o sol pôs a cara, parece que todo mundo fica feliz, né? Então, tem essa questão também, né? Então, tudo a faz energia, sentido. é a mudança da energia, a gente sente. Tudo é isso, né? E olha só, alguns questionamentos a mais que tem lá. Passando de um mundo para o outro, conservamos nossa inteligência? Sim. A gente mantém a nossa inteligência. Só que é o seguinte, talvez nós não tenhamos os meios para manifestá-la. No caso do James, lá teve, que era uma exceção à regra. Mas a gente nunca perde tudo que a gente aprende. Por isso que é importante estudar. Né? Porque a gente, não é o que ele fala, que caixão não tem gaveta, a única coisa que a gente leva daqui é o que a gente aprendeu. Né? E o amor que a gente construiu. E assim, ó, um outro questionamento que eles falam é que a gente não precisa passar por todos os mundos que existem para poder alcançar a evolução. Porque acho que o Cabano falou agora há pouco, né? Existem muitos mundos semelhantes aos outros. Então, assim, vamos pegar a Terra, existem muitos mundos semelhantes à Terra. Então, seria desnecessário passar por esses mundos que têm o mesmo nível e nem acrescentar nada para a gente. É possível a gente, por exemplo, dependendo da vida que se leva aqui, é difícil, né? A gente estuda o Evangelho, mas a vivência dele é muito difícil. Mas dependendo, a pessoa pode desencarnar e ir para um outro mundo mais próximo, que já é mais evoluído do que o nosso. Exatamente. Olha um outro questionamento aqui, ó. Em mundos mais evoluídos, existe a infância? Então, pessoal, existe sim. Só que é menos precária, porque conforme a gente vai evoluindo, menos a gente necessita das provas materiais, não é isso? Então a infância é muito mais feliz. Ela é muito mais abreviada de todo o sofrimento que a gente tem aqui, mas a gente passa por um sistema semelhante à infância em outros mundos também, mesmo os mais evoluídos, né? E o último questionamento que eles colocam aqui é o seguinte, ó, a gente pode escolher o mundo que a gente vai habitar? Então, depende. Mais ou menos. Depende. Se a gente tiver mérito, a gente pode escolher, né? Mas se a gente não tiver mérito, aí vai pelo grau da evolução mesmo, né? Você não tem mérito, você vai para aquele. Se tem um mérito menor, você vai para aquele. Mas a gente pode, dependendo do nosso mérito, até ter essa opção de escolha, o que deve ser bem interessante. Tem uma frase do Chico que eu gosto muito, que é a seguinte, ó. Devemos orar como se tudo dependesse apenas de Deus e trabalhar como se tudo dependesse apenas de nós. Essa é uma postura bem adequada para um espírito, né? A gente tem que ter a fé, mas tem que trabalhar, né? E assim, a gente precisa também ter entendimento, que nem a gente fala muito aqui que a gente está num mundo muito limitado de provas e expiações, mas assim, a gente é humano, né, pessoal? Então, a gente vai evoluir, é só uma questão de tempo, não é para ninguém se sentir mal por estar aqui, né? A gente é só uma questão de tempo mesmo. Por exemplo, o próprio Chico, numa palestra aí desse Geraldo, tem até um fato bem curioso, que ele, como convivia muito com o Chico, né, ele contou uma história bem interessante. E o Chico teve uma época aí, vamos colocar aí década de 60 mais ou menos, segundo ele, assim, é o único caso que se tem conhecido, e o Chico estava sempre acompanhado de 1 milhão de pessoas, né, de o Chico ter xingado.
É o único caso que alguém presenciou o Chico ter xingado alguém. E foi o seguinte, o Chico estava na década de 60, ele vinha muito para São Paulo, ele se hospedava com uma família que morava no Pacaembu, bem perto do estádio ali. E o Chico, para quem não sabe, ele tinha lá seus milhões de qualidades, né, mas ele tinha um defeito muito grave, que ele era corintiano. Ah, gente boa, gente boa ele. Então é o seguinte, o que acontecia? Ninguém era perfeito. Ninguém é perfeito. Ah, ele era. Então, aí o que acontecia? O que aconteceu? Nessa década de 60 aí, teve uma final de Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, ele estava lá perto. Ele nem sabia, mas ele era corintiano. E ele ia sair para uma palestra com essa família de amigos, ele não dirigia, estavam dirigindo, ele estava no banco de trás. E foi bem na hora que eles estavam saindo que acabou o jogo. E o Palmeiras ganhou o Corinthians, para variar. Então o que aconteceu? Era uma decisão de. Não desliga a câmera. Era uma decisão de campeonato e cortar essa parte. O Palmeiras saiu comemorando e gritando, Palmeiras, Palmeiras, né? Aquelas bandeiras verdes, né? E o Chico nervoso já no carro, porque eles não iam chegar a tempo na palestra que ele ia fazer, né? E aquela bagunça toda, de Palmeiras, Palmeiras, deu lá um troço nele, ele abriu o vidro e falou, Corinthians, né? Se ele tivesse feito isso hoje, ele tinha desencarnado muito antes. Na hora. Mas ele não... Naquela época era diferente, não tinha tanta essa violência, né? O que aconteceu? Ele fechou o vidro e todo mundo falou, não, Chico, não faz isso, não sei o que lá que estava no carro. E começaram a chacoalhar o carro. Os palmeirenses, assim, brincando, não queriam mais. Naquela época não tinha essa maldade que tem hoje. Mas ele se assustou, eles começaram a chacoalhar o carro e tudo mais. E depois de um tempo que eles xingaram, brincaram, eles saíram. E quando eles saíram, o Chico abriu de novo a janela e falou, é Corinthians, desgraçado. Foi a única vez que o Chico falou uma coisa assim. Mas imediatamente ele se arrependeu e falou assim, mas vai com Deus, meu filho. Então, olha, ele realmente era, se ele, que era o Chico, né, ele ainda tinha essas questões que podia se irritar e tudo mais, quem somos nós, né? Nós temos só que trabalhar para fazer o nosso melhor mesmo. Wanda, por favor, fala mais alguma coisa aí, que eu não sei se eles acabaram lá, acho que ainda não. Não, às vezes a gente pode conquistar o mérito de ir para uma situação de vida melhor, mas nós não conseguimos entender isso, do que é planejado na espiritualidade, para quando a gente reencarna, quando constitui a família, quando a gente planeja do outro lado, o que vem fazer aqui, com quem vai conviver, quais os acertos que vai precisar fazer. Então, de repente, alguém tem uma boa evolução, chega do outro lado e alguém que ele tinha na convivência, que ele amava, que tinha afinidade, está falindo, está fracassando naquela existência. Então a pessoa escolhe voltar a reencarnar quase que imediatamente para ainda conseguir fazer com que aquele espírito que ainda ficou se recupere. Ele é tipo de uma missão, né? Não missão de missionário que vem, como veio o Chico e a Madre Teresa e tantos mais, mas uma missão de grupos espirituais, porque nós vivemos em grupos. Então nós somos uma grande família constituída de vários grupos. E na espiritualidade existem aqueles acertos, aqueles combinados, né? A gente vê tantas histórias que acontecem. Eu estou lendo um livro que a pessoa tem uma ideia fixa sobre um homem e ela vai mandar fazer trabalho para separar ele da mulher. Ele sempre conseguiu, fizeram lá umas coisas, não sei, umas coisas malucas que a gente escuta. Separou da mulher, mas não ficou com ela, porque ele não gostava dela. Então ela tinha que trabalhar para fazer com que ele retornasse para a esposa, porque era uma caprichosa. Então as nossas energias, elas são muito fortes. A gente pode fazer muita coisa. Você não pode contrariar ou destruir o mérito que a pessoa tem. Mas bagunçar a vida das pessoas, a gente consegue, porque se uma pessoa fica descuidada, a energia que vem é uma rajada. Então, essa coisa de reencarnar, às vezes uma pessoa volta várias vezes numa mesma família por causa de um único espírito que não consegue, que combina que vai fazer, que vai sair de um vício, que vai realizar determinada coisa e chega aqui, esquece e faz tudo pelo avesso. Não, é ajuste, né? É reajuste. Então aqui é um planeta de resgates mesmo. Então a gente precisa pensar muito, levar muito a sério a nossa vida,
aquilo que nós temos como bom ou mau relacionamento com as pessoas, né? Se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar aqueles que não nos aceitam. Às vezes a gente não pode, a gente tem que ficar quieto, de lado, orando e não insistir, né? Porque às vezes não se pode resistir ao mal, mas a gente nunca deve de fazer a nossa parte, de estar vigilante, de estar em oração, de prestar atenção nas pessoas problemáticas e também em nós mesmos, que nós às vezes temos uma dificuldade enorme de cortar alguns defeitos que a gente sabe, estudando o Evangelho, lendo, que não deve ser assim, mas aí vem aquele repente, né? Que até o Chico teve no táxi aquele dia. E você faz uma coisa que depois você se arrepende. Fala, por que eu fui fazer isso? Não é verdade? A gente é assim. Nós temos que ter respeito por nós mesmos. Então, orar e vigiar, quando a gente amanhece o dia, pedir uma proteção divina, uma inspiração do nosso mentor, do nosso anjo guardião, seja lá o nome que a gente dá, que ele nos inspire, que a gente possa estar prevenido contra as escorregadas que a gente dá, né, no dia a dia. E quando a gente vai dormir, botar a cabeça no travesseiro, agradecer aquele dia, pensar se fez uma coisa errada, pedir desculpa, tentar se redimir. Essa análise de consciência é muito importante, porque a gente caminha por essa vida e nós estamos sujeitos, vulneráveis a qualquer momento dar uma escorregada. Um desaforo no trânsito, uma coisa que acontece. É assim. Então nós temos que estar sempre vigilantes, porque nós não estamos aqui passeando, aqui não é um lugar de férias, aqui é um lugar de trabalho, de resgate, de reconciliação, de entendimento e um pouquinho de lazer também, né? Que a gente merece e sempre tem. Como a Wanda falou, né? A gente teve a oportunidade, né, e a bênção mesmo de ser espírita nessa encarnação e poder ter esse entendimento, né, esse estudo e compreender as coisas um pouco olhando de fora para dentro, né? Por exemplo, eu li aí um tempo atrás um livro, a Wanda falou, né, a gente às vezes reencarna tantas vezes com as mesmas pessoas, porque ninguém dá o braço a torcer, ninguém se livra do orgulho para dar o passo para fazer a regeneração, né? Eu li outro dia num livro que o caso de duas irmãs que elas não se aceitavam, sempre brigando, e assim, isso vinha por séculos. E sempre assim, na vida uma matava a outra, e depois a outra matava uma, na outra uma matava a outra, assim, isso se arrastou por séculos. E elas podiam vir como irmãs, podiam vir como marido e mulher, às vezes vinham como mãe e filho, mas sempre terminava dessa forma trágica, uma matando a outra, tamanho ódio que tinha uma da outra. E quando elas estavam desencarnadas, brigando entre elas também na espiritualidade, era uma coisa horrível, né? E assim, chegou num momento tal que elas tiveram tantas oportunidades e não aproveitaram, que a espiritualidade permitiu que elas nascessem gêmeas. Ou seja, elas nasceram coladas no mesmo corpo, para elas poderem aprender a se tolerar, né? Então, como a gente tem essa oportunidade de estudo, como a gente tem essa oportunidade de enxergar as coisas de repente de um prisma diferente, né, é muito importante que a gente dê o primeiro passo, né? Se a gente tem a desavença com alguém, mesmo que a gente não sinta isso no coração, essa vontade, né, é muito importante que a gente dê o primeiro passo. Porque esse passo pode de repente cortar um ciclo que se arrasta aí por sabe lá Deus quanto tempo, né? E vai só favorecer todo mundo. Quando a gente lê os livros aí da doutrina, né, ou mesmo os romances mesmo, a gente vê isso acontecer a cada página quase, né? Porque todos os romances são baseados nisso, nessas histórias. Então, a gente tem a oportunidade nessa vida de não ter que passar por isso para poder melhorar. A gente tem a oportunidade de tomar um passo e efetuar a mudança realmente, né? Então cabe a nós. A gente pode exemplificar isso quando tem um filho morando no exterior, que a gente sabe que está bem, mas você quer trazer para perto de você, ou se você sabe que está mal, então pior ainda, né? Tem mais vontade de trazer. Assim é na espiritualidade, a gente chega lá, ver qual era o combinado, né? Se a gente fracassou em alguma coisa e o que ficou, e essa vontade de ajudar, de carregar o grupo pela mão, faz com que muitas pessoas retornem rapidamente encarnem com mais tempo. Por isso que não tem prazo de reencarnação. Pode acontecer uma reencarnação 9 meses depois do desencarne, ou então 100 anos depois. Compulsório, Muito imediatamente.
Imediatamente, às vezes, é porque é compulsório mesmo, porque tinha que ter um ajuste. Então, a gente tem a eternidade pela frente, nós sabemos disso, mas nós somos convidados a trabalhar. E trabalhar o que é? Trabalhar em nosso benefício, pela nossa evolução, pelo nosso bem-estar, porque quando nós estamos bem, nós carregamos conosco tudo que está à nossa volta. E nós somos auxiliares do Criador, né? Nós estamos aqui para colaborar com a obra divina. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando a gente faz a parte da gente direitinho, a gente dorme em paz, sem a consciência tranquila, né? Então é isso que a doutrina nos convida. Porque, que nem, eu acho que eu até falei isso aqui uma vez, né? Que nem a gente agora, nessa encarnação, tem a oportunidade de ter esse entendimento e de estudar a doutrina. Mas se a gente pensar, depois eu resolvo isso, já pensando que a gente tem inúmeras vidas, né? Não vou resolver. E se numa próxima vida eu nascer numa condição que não vai me permitir trabalhar isso? Por exemplo, se numa próxima vida eu nascer uma mulher muçulmana, que não tem oportunidade de estudo, não tem oportunidade de trabalho, é totalmente presa naquela religião e tudo mais, e aí? Mais uma existência perdida. Agora a gente tem a faca e o queijo na mão, agora é hora de fazer as coisas. Não é isso? Então, cabe a nós, mas assim, não é fácil, né? Nunca é fácil. Mas é justamente essa a ideia da prova, né? Se fosse fácil, não tinha prova. Então, é isso aí, né? Foi na aula passada que foi falado sobre o desencarne no trabalho, foi né, que o Aguinaldo mostrou os laços. Eu estou lendo um livro de um grupo que eles vêm para cá em missão para ajudar no desencarne de alguns do grupo deles que ficou. Então, cada um tem uma história diferente, cada desencarne é de uma maneira. É uma coisa assim incrível, como nenhuma história é igual à outra. Como o trabalho na espiritualidade é fantástico, como a gente não tem a menor noção da grandeza que é a obra divina. A gente pode reconhecer a obra divina olhando para nós mesmos, né? O funcionamento dos nossos órgãos, para a natureza que nos rodeia, para o risquinho do dedo que de nenhum é igual, pelos bichinhos, né, que são tão amorosos, são tão ingênuos, são tão carinhosos, né, não sabem a maldade. Nós temos muitas oportunidades, mas isso é muito pouco ainda para entender o que é a obra divina. Nós temos que ser humildes, submissos à vontade do Pai, porque Deus é amor, e nunca esquecer que quanto mais a vida nos oferece, mais devedores nós somos ao Criador. Nada é mérito nosso, tudo é conquista. Quando nós conquistamos, nós temos que agradecer. Quando nós somos privilegiados, quando a nossa vida melhora, quando nós conseguimos um melhor emprego, quando, enfim, tudo melhora para nós, jamais a soberba e o orgulho devem fazer parte do nosso comportamento, o que geralmente acontece, né? A gente vê isso na nossa sociedade, assim, com grandes exemplos. A humildade, ela tem que ser como reconhecimento do grande merecimento, do grande recebimento, porque às vezes não é merecimento, às vezes é uma prova, uma mudança que a gente pediu de ter uma situação de vida farta, de poder, para fazer o bom uso daquilo, e aí a pessoa fracassa, né? E o orgulho e a vaidade chegam em primeiro lugar, quando na verdade, quanto mais poder, quanto mais conquistas, quanto maiores as aquisições, maior deve ser a nossa humildade e o nosso reconhecimento. E o melhor, então, como você mesma disse, né? O melhor, se a gente for reparar, os espíritos que são mais elevados são os mais humildes. Vou pegar o próprio caso do Chico de novo. Todo dia das mães, ele visitava as prisões. O Chico tinha essa característica. Todo dia das mães ele ia nas prisões, porque ele dizia que era o dia mais feliz, onde tinha mais amor dentro da prisão, justamente porque as mães iam visitar os presos, né? E ele fazia questão de entrar em todas as celas. Ele fazia questão de entrar, sentar lá e tudo mais. Só que uma vez, esse Geraldo mesmo aí contou também, que ele acompanhou ele numa dessas visitas, porque aí só tem assassino, aí tá realmente os piores, né? Os mais perigosos, eu não vou liberar a sua entrada. Aí o Chico falou, não, você tem que liberar, eu fui em todos, não posso deixar de ir nessa, né? Aí o Chico falou assim, deixa eu falar com o líder da cela, aí eu me entendo com ele, né? Aí chamaram o líder da cela, aí o Chico foi lá para ele e falou, meu filho, diz uma coisa para mim, quantos de nós somos aí dentro? Olha a humildade, cara, né? Falar quantos de nós, né? Ele falou quantos de vocês, né?
Então, e essa humildade dele era uma humildade natural, não era uma coisa imposta, mas olha o entendimento que ele tinha. Então, a gente, quanto mais a gente evolui, mais humilde naturalmente a gente vai ser. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pessoal, eles estão terminando, mas não terminaram ainda. Se alguém quiser falar alguma coisa, contar alguma coisa. Não é unilateral. Alguma dúvida também? Ou algum acréscimo? Ninguém. Não vale nota de novo. Tem um mosquito da dengue voando aqui, que vou desencarnar ele já. Tá passeando. Tá louco, brincar. Bom, então é isso, gente. Vamos fazer as nossas vibrações, porque eles estão terminando mesmo. E a gente